Mas antes disso, vamos ler o tema da campanha, amém? Comigo, repita assim comigo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Livro de Números, vamos lá, livro de Números, capítulo 6, versículo 22 até o 27. Aleluia. Então vamos falar com o Pai, amém? Não sei como está seu coração aqui nesta noite, se está desejoso ou não de falar com Ele, porque eu estou, amém? Estou, aleluia, convicto que hoje nós vamos sair daqui com a nossa bênção, com a nossa vitória em nossas mãos, amém? Aleluia. Então vamos falar com Ele, porque Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ouvir a minha voz aqui nesta noite. E quem quer ouvir? O Pai sempre quer ouvir os seus filhos falando com Ele, amém? Vamos falar um pouquinho com Ele, vamos falar o que nós estamos necessitando e precisando receber dele nesta noite, amém? Aleluia. Pai querido, Pai amado, eu já quero te agradecer a Ti por me encontrar aqui na tribuna. Eu já me encontro aqui, meu Pai, com meu coração regozijando em Tua presença, porque eu quero, Papai, ouvir a Tua voz. Papai, eu quero não somente ouvir, mas ser respondida por Ti. Eu também quero sentir o Teu toque, eu quero sentir a Tua presença pertinho de mim. Senhor, visita os ouvintes da palavra de Deus que estão nos ouvindo neste exato momento, e os meus irmãozinhos que estão aqui na Tua casa. Senhor, eu não sei o que eles precisam, mas Tu sabes, meu Deus querido, que eles possam, meu Deus, aqui nesta noite, abrir os seus ouvidos para ouvir o Teu Espírito Santo falar com eles, meu Deus, que eles entendam o que o Senhor fala conosco. Fala, meu Deus, porque os Teus filhos ouvem, em nome de Jesus. A minha Bíblia já se encontra aberta, abra a sua também, no livro de Ruth. Aleluia. Ruth, capítulo 2, versículo 8, aleluia, até o 16, aleluia. Livro de Ruth, está no Velho Testamento, irmão, vem Juízes e depois Ruth, Velho Testamento, aleluia. Livro de Ruth, capítulo 8, versículo 16, louvado seja Deus, amém? Capítulo 2, versículo 8 até o 16. Aleluia. Glória a Deus. Todos já encontraram, diz amém. Amém. Quem está precisando de ajuda, diga eu estou. Aleluia. Vamos ver se todos já encontraram. Passa ali em todos os lugares ali, pastor, para ver se todos já encontraram. Aleluia. Ruth 2, versículo 8 até o 16. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então vamos fazer a leitura. Aleluia, está aqui em cima. Aleluia. Livro de Ruth, capítulo 2, versículo 8 e 16. O título diz assim, preste atenção, pode ler também juntamente comigo. Vamos lá. Boaz fala a Ruth benignamente. Então disse Boaz a Ruth: não ouves, filha minha?
Não vás colher a outro campo, e nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças, e os meus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após ela. Não dei ordem aos moços que te não toquem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: por que achei graça em teus olhos? Para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quando fizeste a tua sogra, depois da morte de seu marido, e deixaste a teu pai, a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecestes. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viestes abrigar. E disse ela: ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. E tendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai a colher, e não embaraceis, e deixar cair alguns punhados, deixa-os ficar, para que o colha, e não a repreendais. Podeis vos assentar, amém? Amém. Mas se assentando, abrindo a tua boca e dando glória, dando aleluia, dizendo só o Senhor é Deus, como é bom estarmos na tua casa, aleluia. O tema desta noite é, repita assim comigo: 5 aprendizado na vida de Ruth com Boaz. Amém? Presta atenção aqui nesta noite, amém? Na palavra do bom mestre. Aleluia. Meus amados irmãos, para quem não sabe, o livro de Ruth é desenvolvido dentro de um contexto familiar, e percebemos nela uma família que encontra fome, encontra crise financeira, encontra doença e encontra morte. Presta atenção aqui. E dentro deste contexto que é desenvolvido, os relatos a respeito de Ruth, aleluia. Mas espera aqui, pensa aqui comigo. Mas Ruth é um exemplo vivo de que o amor de Deus não é tribal, mas sim universal. Aleluia. Pois mesmo ela sendo moabita, porque nasceu em Moabe, foi agraciada por Deus e recebeu a sua redenção. Aleluia. Então vamos lá, vamos aprender um pouquinho com ele. Então, o livro de Ruth começa com a morte, porque ela perde o seu esposo, mas termina com o nascimento. Começa com falência financeira e termina com fartura. Começa com uma família sendo destruída pela morte, mas termina com felicidade de um casamento. Começa com fome, mas termina com a bonança. Aleluia. Então vamos lá, diante desses detalhes, que Deus tem algo a nos ensinar aqui nesta noite. Aleluia. Nesse livro que é a Bíblia que você leu juntamente comigo. Aleluia. Eu quero nessa mensagem levantar algumas coisas que vai nos ajudar aqui nesta noite.
Aleluia, eu quero que você aprenda algo aqui, aleluia, como Ruth, ela recolheu coisas boas para a sua vida, que você também tenha esse mesmo aprendizado, amém? Recolhendo coisas boas na sua vida. Então você vai, aleluia, aprender muito, aleluia, quando você não somente lê, mas quando você também ouve. Então vamos lá, Boaz era um homem que oferece graça. Boaz, ele é um homem que oferece provisão. Boaz, ele é um homem que oferece consolação. Boaz, ele era aquele homem que oferece comunhão. Boaz, meus amados irmãos, ele é um homem que transcende, aleluia, em seus atos de bondade. Aleluia. Para uma pessoa que não era do seu país, era uma mulher estrangeira, moabita, e Deus, ele sempre vai usar alguém. E simplesmente ele estava usando a vida de Boaz para ter compaixão da vida de Ruth. Aleluia. Lembrando que essa passagem é retirada do livro de Ruth, capítulo 2, versículo 8 até o 16. Se você ainda não leu, procura ler depois, com mais atenção na sua casa. Aleluia. Esse versículo recomendado, aleluia, que eu quero deixar para vocês, leia com maior aproveitamento. Toda vez que você começar a ler, aleluia, começa a colocar a sua vida ali dentro do contexto, aleluia. Então vamos falar sobre Boaz. Boaz, meus amados irmãos, é um homem que oferece graça, como eu acabei de falar para você, no livro de Ruth, capítulo 2, versículo 8 até o 9. E quiser também pode ler o versículo 10. Boaz, meus amados irmãos, oferece para Ruth um campo para a colheita. Eu não sei quem é que Deus vai usar para abençoar a tua vida, mas na vida de Ruth, Deus coloca Boaz, e Boaz oferece àquela mulher viúva, aleluia, que era Ruth, um campo para a colheita. Diante disso, ela se prostra e reconhece que achou graça diante dos olhos de Boaz. Ou seja, você que está me ouvindo, quando Deus colocar o Boaz no teu caminho, aleluia, que você também possa ser grata ao Senhor. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que ela se prostra, ou seja, ela se reverencia, aleluia, porque achou graça diante dos olhos de Boaz. Será não, eu tenho certeza que quando Deus ele colocar alguém no nosso caminho, porque ele vai ver algo em mim, algo em você que é bom, amém, que agrada. E Boaz, meus amados irmãos, é uma imagem daquilo que Cristo nos entregou. A graça, para quem não sabe, é o favor imerecido da parte de Deus. A maior graça que temos na minha e na sua vida é a nossa salvação. Livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Preste atenção aqui. Nós não merecíamos a salvação, mas Ele derramou sobre mim, sobre você, o quê? A salvação. Então Ele derramou sobre a nossa vida. Tudo isso Ele fez por amor. Não existe mérito algum que nos faça ser salvo, mas pela graça nós somos salvos. Aleluia. Por mais santo que eu seja, por mais santo ou santo que você seja, por mais virtude que eu tenho, que você tenha, ainda que busque continuamente se afastar do pecado, nada disso seria suficiente se Cristo um dia não tivesse derramado sobre nós o quê? A sua graça. Aleluia. Meus amados irmãos, a igreja do Senhor só é fortalecido por causa de quem? Por causa da graça. Lá no livro de Atos, capítulo 4, versículo 33, aleluia, quando nós lemos a Bíblia, mencionamos que na igreja primitiva havia abundante o quê? Graça. E essa graça, meus amados irmãos, só havia na igreja primitiva. Por quê? Porque o Espírito Santo tinha descido. E o Espírito Santo de Deus, ele quer descer sobre você.
Sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã que está na casa do Senhor, sobre você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo esta mensagem da palavra de Deus. Esta graça só tinha, irmãos, porque mesmo sendo presos, não largavam a Jesus. Atos capítulo 2, versículo 3. Essa graça, irmãos, só existia porque não tinha medo, não tinha vergonha de falar da mensagem da cruz. Atos capítulo 4, versículo 8. Essa graça só existia, meus amados irmãos, porque aquela igreja não deixava de orar, de falar com o Senhor. Atos capítulo 3, versículo 1. Atos capítulo 3, versículo 24. Vamos voltar para a história. Boaz, meus amados irmãos, vira para Ruth e fala: Ruth, não vá colher em outro campo, porque existe espaço para você aqui. Olha Deus falando com você. Quem sabe você quer colher em outro lugar? Quem sabe que você quer veredar para um outro caminho? E Deus está dizendo assim, como Boaz disse para Ruth, dizendo: Ruth, não vá colher em outro campo. Por quê? Porque existe espaço para você aqui. Então, se existe espaço para você aqui, por que você quer colher em outro campo? Aleluia. Se aqui tem abundância. Deus, meus amados irmãos, tem espaço para você, meu querido, para você, minha querida, no reino dele. Não precisa ir em outro lugar. Aleluia. Não precisa sair perto da presença de Deus, daquele a qual te oferece sempre a graça. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Não é tempo, meu querido, não é tempo, minha querida, de se afastar da graça de Deus. Aleluia. O nosso compromisso, o meu compromisso, o seu compromisso é com as coisas de quem? Dele. Fazendo a vontade dele. Aleluia. Quando estamos falando, querida igreja, sobre a graça, devemos aprender com o apóstolo Paulo a respeito do evangelho da graça que pregamos, porque aquilo que recebemos é do mestre e não nosso. Aquilo que você está aprendendo da pastora Patrícia, está aprendendo do mestre. Não foi confiado por graça. Atos capítulo 20, versículo 34. Meus amados irmãos, o ministério não é para ficar, aleluia, usurpando de privilégios. Mas sabe do que, irmãos? De renúncia. Mas nada tenho a minha vida por preciosa. O ministério, meus amados irmãos, não foi conquistado por nossa capacidade, por nosso empenho, ou para aqueles que é formado, já fizeram a sua formatura. O ministério, meus amados irmãos, é dado por Cristo pela graça. Irmãos, a minha carreira e ministério que recebi do Senhor Jesus é o que nós pregamos. Não é, irmãos, meritocrácia, ou seja, um autoajuda, contos de fada, historinhas aí inventadas por aí, não. O que nós pregamos aqui nesta noite é o evangelho, aleluia. Sabe o que é evangelho? Da graça. Para dar testemunho do evangelho da graça. De quem? De Deus. Voltando para a história novamente. Boaz, meus amados irmãos, é um homem que oferece provisão. Você entrou pela porta pedindo para Deus provisão, não é? E Deus ele vai prover. Ruth capítulo 2, versículo 9. Boaz, meus amados irmãos, oferece para Ruth o quê? Provisão. Se ela precisasse de colheita, ele tinha. E se precisasse de água para beber, também tinha. Ou seja, aquilo que você veio buscar aqui nessa noite, ele tem. Precisa de colheita? Ele tem. Precisa de água para beber? Ele tem. Então não precisa buscar em outro lugar, porque ele tem.
Nós servimos a um Deus, irmãos, que tem provisão para nossas vidas. Aleluia! Louvado seja Deus. Aos ricos, meus amados irmãos, afortunados, às vezes coloca suas esperanças aonde? Nas riquezas. E utiliza isso como o quê? Provisão. Mas nós, eu e você, não colocamos a nossa confiança em dinheiro. E se aonde? No nosso Deus. Aleluia! Nosso Deus, meus amados irmãos, Ele demonstra seu cuidado em tudo, como diz lá no livro de Salmos 104, versículo 10 até o 15. No versículo 10, irmãos, diz assim: é Ele que cria as nascentes dos rios. Então, se você precisa de água, é Ele que cria o quê? As nascentes. No versículo 11 está escrito o quê? É por intermédio dessa nascente que os animais saciam a sua sede. Olha que interessante, Ele não só sacia a sede do ser humano, mas também dos animais. Versículo 12 diz o quê? As aves fazem ninho nos riachos e louvam o Senhor por causa da sua obra. Olha que tremendo, irmãos. As aves. Olha que diferente. Que era para ser eu e você estar louvando. As aves louvam a Deus. Porque Deus, Ele colocou ali, sabe o que? Riachos. E elas fazem até o seu ninho. O que é o seu ninho? A sua casinha ali. E louvam o Senhor por causa da sua obra. Muitas vezes nós não fazemos isso, mas nós não louvamos, nós reclamamos. E muitas vezes sabe do que? De tudo, porque nada está bem, nada está bom. Versículo 13, está escrito o quê? Da sua habitação. Quando fala habitação, está falando céu. Ele rega os montes e toda a terra está cheia do seu trabalho. Olha que interessante. Para quem quer trabalhar, irmãos, haverá sempre trabalho. Eu não sei porque muitas pessoas ficam desesperados, sabendo que Deus, Ele é o Deus provedor. Lá no versículo 4 diz o seguinte: é Ele que faz a terra brotar tudo que utilizamos para o mantimento. Olha que interessante, meus amados, é Ele que faz brotar da terra. Tem muitas plantações, irmão, que não foi o homem que plantou, foi o Senhor. Eu vi uma matéria hoje, lá em Israel, só não me lembro agora o local lá. Irmãos, todo mundo conhece a mostarda, né? Lá em Israel, ninguém plantou a mostarda, ela nasce por si só. A gente fala por si só, mas quem o plantou foi o nosso Deus. Irmãos, ela cresce, fica a coisa mais linda, fica amarelinha. Então, irmãos, coloca algo no teu coração, é Deus que faz da terra brotar tudo que eu e você necessitamos utilizar, que é o nosso mantimento. Então não precisa ficar desesperado. No versículo 15, ele diz: é Ele que faz o vinho para alegrar o coração. Hoje Deus, não é que Deus não permite muito que os homens bebam, é porque hoje os homens não sabem utilizar tudo que tem. Nem todas as pessoas podem beber, porque vai beber, ele vai se embriagar, não vai ficar simplesmente só num cálicezinho, né? Só para sentir o sabor. Não, o povo ele quer encher, é o ditado popular, a cara. Mas o vinho, irmãos, é para alegrar o coração do homem. Aleluia. Azeite para reduzir o rosto e o pão para te dar força. Então é Ele que faz tudo, irmãos. Ele prepara tudo aquilo que nós precisamos. A provisão de Deus, irmãos, na nossa vida, sabe como que é? É sem medidas. Sem medidas. Ele tem nos sustentado em tudo, irmãos. Olha que coisa linda, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Contudo, meus amados irmãos, é preciso entender, temos que entender, que dependemos mais do provedor do que da provisão.
Irmãos, hoje eu vejo ao contrário. O povo está mais dependente da provisão do que do provedor. Mas na verdade, irmão, temos que ser dependente mais do provedor do que da provisão. Quem faz e sempre fez é Deus. Quem pode, irmãos, todas as coisas, não é Ele? Não é Deus? Não devemos se agarrar na provisão, mas no provedor. Porque se você agarrar no provedor, nada vai te faltar. Não precisa se desesperar. Tem gente que tem pedido sono por causa da dívida. Não é? Meu Deus, como é que eu vou pagar? Tem pessoas que têm perdido sono por causa da dúvida. Ai, mas será que é isso mesmo que a pastora está falando? Tem andado preocupado, como eu acabei de dizer, por causa da dívida que deve. Aleluia, você cumprimenta e pergunta. Se saber, a pessoa diz, podia estar melhor. Perguntar assim para o irmão Paulo, tá tudo bem aí, irmão Paulo? O irmão Paulo vai responder para a pastora, podia estar melhor, pastora. Nós respondemos sempre mal, não é verdade? Vive uma angústia interior por causa da questão que não foram resolvidas. Não tem mais paz na sua vida, por causa dos problemas, por causa das diversidades. Nós não temos que viver deste modo, não. De maneira nenhuma. Porque eu e você, porque nós colocamos a nossa confiança em quem? No provedor. E não na provisão. Quem está entendendo Jesus falar contigo aí da glória a Deus? Bate palma bem forte para Ele. Aleluia. Meus amados irmãos, independente de quando chegar a resposta de Deus para a sua vida, eu tenho certeza de uma coisa aqui comigo. Ela chega, ela vai chegar. Independente do processo que existe até o dia da vitória, eu sei que ela vai chegar. Aleluia. Tem um texto, irmão, que eu acho muito interessante. Também lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 até o 4, que diz: meus irmãos, considere o motivo da grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabe que quando a sua fé é aprovada, a perseverança tem oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhe falte. Olha que coisa linda. Tiago disse isso, irmãos. Tiago, ele diz que devemos ter alegria quando? Sempre. Sempre que passarmos por qualquer tipo de provação. Como que é isso possível, pastora? Tiago também tinha certeza que a prova da nossa fé é uma oportunidade de crescimento. Por quê? Porque somente o crescimento vamos experimentar o melhor de quem? De Deus. Na onde? Na nossa vida. A aprovação da nossa vida serve para declarar crescimento da parte de Deus em nós. Por quê? Porque Ele é o Deus da provisão. E mediante, meus amados irmãos, as provisões que Ele tem feito em meio às provações, nós vamos experimentar o melhor de Deus na nossa vida. Quem pode dar glória a Deus? Quem quer experimentar aí, diga eu. Vamos voltar para a história. Boaz, meus amados irmãos, é o homem que oferece consolação. Capítulo 2, versículo 13. Ruth, irmãos, a Bíblia diz que ela era estrangeira, porque ela era moabita. Ela tinha abandonado tudo. Olha que interessante, ela abandonou o quê? Tudo. Tudo. Quando eu falo tudo, irmão, é a sua família, a sua terra, o seu povo, os seus deuses.
Mas Boaz, diante da bondade feita a Ruth, trouxe consolação para a sua vida. E Deus vai trazer consolação para aquele que está aqui e para aqueles que estão ouvindo a mensagem da palavra de Deus nesta noite. Nós também temos consolação, querida igreja, da parte de Deus. Por quê? Porque temos um consolador. Ai, que coisa linda. Aleluia. Está registrado lá no livro de João, capítulo 14, versículo 16 até o 17, que diz: Jesus nos traz a realidade de um consolador. Outro consolador, outro semelhante a Jesus. O mundo não pode receber porque não vê e não o conhece, mas nós temos ele habitando dentro de nós. Olha que coisa linda. Ver e conhecer. O Consolador, meus amados irmãos, é visível na vida daqueles que o têm. E podemos conhecê-lo, sabe como? Intimamente, sermos íntimos. É esse Consolador, querida igreja, que testifica que cada um de nós, a existência de Jesus. João capítulo 15, versículo 26. E quando temos esse Consolador, igreja, na minha vida, quando você tem esse Consolador na sua vida, ele chega tomando espaço. Quem realmente, aleluia, segue o Espírito Santo não tem tempo para ficar embaraçando com as coisas desta terra. Antes é cheio do Espírito. Olha que coisa linda. Efésios capítulo 5, versículo 18. Querida igreja, o maior privilégio que temos hoje em dia é ter um Consolador morando dentro de nós. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Olha, eu gosto muito de uma frase que diz lá no Antigo Testamento: era Deus em cima e o homem embaixo. No Novo Testamento é Deus caminhando ao lado do homem. Agora, na era da graça, é Deus habitando dentro do homem. Olha, lindo. Aleluia, nosso Deus. Aleluia, meus amados irmãos, nós só somos vasos, sabe de quê? De barro. O verdadeiro tesouro, irmão, sabe qual é? É o Espírito Santo que habita em nós. Livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Meus amados irmãos, um crente cheio do Consolador é uma pessoa virtuosa, que tem virtudes, que tem qualidades. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vem e ele traz benefícios. Efésios, capítulo 5, versículo 19 e 21. Comunhão. É o que nós estamos muito precisando, amém? De comunhão. Quando eu falo de comunhão, estou falando entre vós, com hinos e cânticos espirituais. Quando eu falo a respeito de adoração, estou falando entoando e louvando de coração ao Senhor. Quando eu falo da palavrinha gratidão, eu estou falando que gratidão, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. E quando eu falo de submissão, é sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? A igreja, irmãos, a igreja nessa noite precisa do poder do Espírito Santo. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Nós precisamos deste Consolador. Aleluia, sabe para quê? Para tirar os olhares das especulações. Amém? E começar a olhar mais para a obra missionária. Parar de perder com coisas que roubam o nosso foco. Quantas coisas têm roubado o nosso foco? Sabe, quando eu leio lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, Deus nos selou com uma garantia do que está por vir, que é o penhor. Nos deu o Espírito Santo, Ele te deu, não deu só para a pastora, deu para você também. E quando nós temos Ele, estamos seguros, estamos selados por causa do Espírito Santo que está em mim, que está em você, que está em nós. Vamos voltar um pouquinho novamente lá para a história. Boaz, meus amados irmãos, é um homem que oferece o quê? Comunhão. Olha que coisa linda.
Boaz, meus amados irmãos, ele concede a Ruth assentar na mesa. Olha que privilégio. Uma moabita se assentando, aleluia, perto de Boaz, perto de outros servos que ali estavam. Isso é um sinal de comunhão. Boaz, meus amados irmãos, estava oferecendo comunhão para Ruth, tanto da sua parte como também dos outros trabalhadores. É isso que Deus ele quer fazer com você. Aleluia. Quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, a palavra comunhão, meus amados irmãos, ela é principalmente utilizada no Segundo Testamento, trazendo pelo menos 2 significados. Vamos lá falar comigo. Número 1, nossa comunhão com Deus. Repita-se comigo. Nossa comunhão com Deus. Número 2, nossa comunhão com o próximo. Olha que tremendo, irmãos. Podemos observar, por exemplo, lá no livro de 1ª Epístola Universal de São João, capítulo 1, versículo 6, aonde menciona sobre a nossa comunhão com Deus. Será que nós temos comunhão com Deus, irmãos? Se temos verdadeiramente comunhão com Deus, não mentimos, e sim falamos a verdade. Se temos verdadeiramente comunhão com Deus, sabe o que nós fazemos, meus amados irmãos? Praticamos a verdade. Porém, quero me atentar a esse ponto com vocês aqui nesta noite, principalmente na comunhão com o próximo. Por quê? Porque a igreja é a família. A família é o lugar de comunhão, de se assentar ao redor da mesa. Amém? A comunhão, meus amados irmãos, na igreja é algo que Cristo deixou para nós praticarmos por intermédio da sua palavra. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 4 e 2. Nós, irmãos, aqui que somos servos de Deus, mas a Bíblia fala que a igreja primitiva, ela perseverava. Aleluia! Ela perseverava na comunhão. E vocês que estão aqui nesta noite, Deus ele quer que você persevere também em comunhão. Quando vocês lêem lá o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 16, que quando o corpo está bem ajustado, todos crescem, aumentando o corpo, aleluia, para a sua edificação em amor. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. A igreja tem diferentes dons, mas todos eles são utilizados para um só propósito, que é a edificação. E vocês receberam os dons do Espírito Santo. Hebreus capítulo 12, versículo 14, quando nós lemos, fala que sem a comunhão, paz com todos, jamais veremos a Deus. Amém? A igreja de Cristo Jesus deve perseverar. Por que Deus está mandando perseverar? Porque tem pessoas desanimadas. E Deus quer que você persevere e promova a comunhão. Nós somos pessoas, meus amados irmãos, que ficam se perdendo com aquilo que não deve. Antes temos comunhão uns com os outros, ou para com os outros. Aleluia. Vamos voltar para a história. Boaz, meus amados irmãos, é um homem, aleluia, que transcende em seus atos de bondade. Aleluia. Vale destacar aqui que Boaz, meus amados irmãos, se você ler lá a história, você vai ver essa palavrinha. Ele foi remidor. Ele foi remidor de Ruth, ou seja, cumprindo a lei do levirato. Amém? Boaz, meus amados irmãos, ele casa-se com Ruth. Aleluia. E tendo como mulher, suscitando a descendência para ela. Ruth, ela engravida e tem um filho. Um filho aqui no livro de Ruth, sinal de esperança. Deus, ele vai criar esperança para o teu coração. Esse é um dos sinais. Aleluia, sinal de esperança, sinal que mesmo diante das crises, das dificuldades que você tem vivido, aleluia, ainda Deus ele vai te levantar.
Assim como ele levantou Ruth, ainda foi levantada por Deus uma esperança da sua história continuar na face da terra. Que até o dia de hoje, irmãos, nós falamos da história dela. Para nós ainda, meus amados irmãos, está guardada uma esperança no céu. Eu espero de um dia poder estar entrando no céu. A respeito dessa esperança, podemos mencionar algumas coisas aqui nesta noite. Meus amados irmãos, ela está fundamentada não em sentimentos humanos, mas na promessa divina. Ela está fundamentada não em circunstância, mas naquele que governa a circunstância, que é Deus. Ela está fundamentada não em ações humanas, mas na intervenção divina. Se Deus falou que realmente não está reservada uma esperança no céu, devemos veemente buscar essa esperança. A nossa esperança, querida igreja, é reservada para aqueles que têm a característica de Ruth. Então vamos buscar isso para conosco. Ruth, sabe que Ruth tinha, irmã? Ruth, ela tinha lealdade. Capítulo 1, versículo 10. Ruth, irmão, se converteu de verdade para o Senhor. Não foi só de lábios, mas ela se converteu completamente ao Senhor. Ruth, meus amados irmãos, trabalhava e ainda por cima ela era esforçada naquilo que fazia. Ou seja, outras palavras, ela dava o melhor dela. Amém? Deu o seu melhor. Ruth, meus amados irmãos, era uma pessoa virtuosa. Que é virtuosa? Que tinha virtudes e qualidades. É interessante, não é? Que as virtudes de Ruth eram visíveis. Qualquer um poderia o quê? Ver. Amém? Eram visíveis, ou seja, toda a cidade via essa característica em Ruth. Para nós ir embora para o nosso lar, para a nossa casa. Aleluia. Deixe essa virtude ser visível na tua vida. Deixe que não somente a igreja onde você congrega, mas na sua casa, na rua, no teu trabalho, eles vejam essa virtude em ti. Aleluia. É a palavra que eu quero deixar, porque o horário já não mais nos permite mais tempo. Mas Deus está dizendo que Ele vai enviar Boaz. Glória a Deus. Você tem pedido na tua oração e a resposta veio aqui nesta noite. Enviarei Boaz para ti. Enviarei provisão para ti. Você que está me clamando, você que está me pedindo, você que está me suplicando, aleluia, provisão, vou eu enviar provisão para você aqui nesta noite. Sou eu a resposta para os teus problemas. Aleluia, vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor por essa palavra linda e maravilhosa que Ele concede para nós aqui nesta noite. Quem crê que Deus falou contigo, diga amém. Amém. Quem vai ficar mais com o provedor do que a provisão, diga amém. Amém. Porque se você ficar com o provedor, você vai ter provisões todos os dias. Amém? Se você optar pela provisão, é só esse dia. Aleluia. Vamos agradecer, amém? Que Deus te abençoe. Vamos repetir comigo? O Senhor te abençoe, e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê paz. Quem pode dizer amém? Amém. Quem pode louvar o Senhor com palmas bem fortes para Ele? Aleluia, glória a Deus. Olá, paz seja contigo. Seja bem-vindo ao meu canal Menina de Ouro, mensagens que tocam os corações. Quero agradecer a presença de todos os que entraram aqui no meu canal. Se inscreva, ative o sininho e depois clique em todas. Deixe o seu like, o seu comentário, estarei respondendo cada uma delas. Compartilhe esse vídeo através do link no WhatsApp, no Messenger do Facebook, no Instagram e outras redes sociais. Eu tenho certeza que Deus irá abençoá-la ricamente. Amo vocês. Obrigado
assistam quantas vezes quiserem e até a próxima.